Evangelhos de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São João, no 5º capítulo. É um capítulo longo, mas é importante para o nosso entendimento dele, né? 5º capítulo do Evangelho segundo São João. Vamos ouvir aqui a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus tem para as nossas vidas, nossos corações agora. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama o filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. E o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho do modo porque honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho
porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que mesmas que testificam de mim. Todos, verso 40. Contudo, não quereis vir a mim para ter desvio. Eu não aceito glória que vem dos homens, sei, entretanto, que não tendes em vós mesmos o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, não crereis nas minhas palavras. Que Deus abençoe a sua palavra e nos ilumine para entendermos e nos edificarmos nela. Santo Pai Celestial, nós oramos e pedimos a Deus a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos entender o sentido da Tua palavra para nós, nesta noite e nesse momento. Oramos agradecidos, pedimos a Tua bênção e a Tua iluminação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, a verdade é que não há coisa mais terrível na vida do ser humano do que a incredulidade, a indiferença, o desprezo para com as coisas de Deus. Porque nós sabemos que a incredulidade foi o primeiro pecado cometido no jardim do Éden, quando os nossos pais deixaram de acreditar em Deus e dando ouvidos às mentiras e às sofismas de Satanás. E nesse texto de João, no 5º capítulo, versículo 40, que está inserido dentro de um contexto maior que nós acabamos de ler, nós nos deparamos com a cura de um homem paralítico. E na cura daquele homem paralítico, há 38 anos, nós vemos deflagrada uma tremenda de uma batalha das trevas contra a luz. Do poder das trevas contra o poder de Jesus. Onde a incredulidade se constituía no estandarte dos ímpios, que preferiam a guarda do sábado. A guarda do sábado havia sido dada por Deus e deveria ser obedecida, sim. Mas não para escravizar, como também a guarda do domingo nos foi dada por Deus e nós devemos guardá-la piedosamente como bons presbiterianos que nós somos. Nós não podemos profanar o domingo, porque o domingo, para a glória de Deus, é um dia santo. E essa é a tradição bendita dos nossos antepassados, dos reformadores, dos pregadores do passado, do presbiterianismo, principalmente. Mas, notem, meus irmãos, que a grande verdade é que naqueles dias, a guarda do sábado, em detrimento ao divino benefício da cura de um homem preso numa paralisia de 38 anos, se constituiu como uma coisa maior. Muito maior, por causa do espírito zeloso, mais errado, da parte dos fariseus, dos saduceus e dos anciãos do povo. Nota, aquelas pessoas, elas não queriam ver, elas não queriam observar,
Elas não queriam refletir sobre a graça bendita e libertadora de Deus, o Pai, que se manifestava através do seu unigênito Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que havia ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos, preso na sua paralisia, preso na sua condição e numa vida de miserabilidade, aguardando por um milagre. Ele aguardava um milagre naquele local, onde se dizia que um anjo descia periodicamente, e o anjo movia as águas, e quem conseguisse entrar primeiramente, nos diz o texto, essa pessoa era curada de imediato. No entanto, a Bíblia nos diz, o texto, o evangelista nos diz, que ele não podia sair às águas, não podia descer às águas, pelo fato de ser paralítico, e ninguém ter a mínima compaixão de levá-lo até ali. Nós, pela graça de Deus, estivemos naquele local. E para você descer até aquele ponto de Betesda, você tem que descer uma escadaria enorme. Se a pessoa tiver algum problema no joelho, de saúde, ela não consegue chegar até ali. Agora imagine um paralítico. Mas, note, meus irmãos, foi quando Jesus apareceu no cenário, na vida, no cenário daquele local, e na vida e na história daquele homem. Como ele também apareceu um dia no cenário, na vida e na história de cada um de nós que também estávamos paralisados pelo pecado, cercados e lançados num lamaçal de erro. Mas a cura, meus irmãos, a cura desse texto, ao invés de suscitar alegria, ao invés de suscitar maravilhas, ao invés de suscitar felicidade, levantou uma grande fúria da parte da liderança judaica, porque o milagre simplesmente acontecera no dia do sábado. E a exigência das leis estipuladas pelos religiosos era de que no sábado não se podia fazer absolutamente nada. Você não podia nem fazer um risco na parede. Não podia mover esse livro e colocar do outro lado. Então era um estado de caos, de sofrimento, porque as pessoas não podiam nem caminhar nem 1 quilômetro. Então vejam a que situação se encontrava. Agora, então, nada podia fazer. Nem atos de amor, nem ações de caridade, nem de misericórdia, que envolvesse o mínimo esforço por quem quer que fosse. Para eles, meus irmãos, o sábado era senhor do homem, e não o contrário, como o Senhor já havia dito, que o sábado fora feito para o homem, e não o homem para o sábado. Mas a grande verdade por trás de tudo era a seguinte. Notem, o fato de os sacerdotes, fariseus e escribas continuarem, mesmo após esses prodígios realizados por Jesus, a resistir ao Evangelho de Cristo, não pode ser simplesmente atribuída à ignorância deles. Eles eram sábios, eles eram letrados, eles eram inteligentes, eles eram altamente capacitados e qualificados, mas deve ser atribuído à inveja deles, à malícia deles, à cobiça por poder e ânsia por vanglória. Desse a eles a capacidade de operar milagres, e eles estariam até, inclusive, no sábado. Mas, como eles não tinham essa capacidade, e não podiam atrair multidões para si mesmos, então eles se revoltaram. Tais coisas, meus irmãos, notem, cegaram-lhes a consciência, de modo que continuaram a resistir ao nome de Cristo. Assim, em Atos, no 4º capítulo, eles disseram, quando João e Pedro e João realizaram um milagre lá na Porta Formosa, quando o homem estava ali a mendigar, e ele disse, olha, é um paralítico, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Imediatamente que as articulações daquele homem entraram em funcionamento e ele ficou 100% um atleta. E devido a isso, eles também foram presos, porque eles aproveitaram para pregar Jesus. Então, notem, o que eles disseram no Sinédrio?
quando eles julgavam Pedro e João. Um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem deste nome a quem quer que seja. A quem quer que seja. Então era uma ameaça que eles faziam a Jesus, e a ameaça continuou sendo feita para os discípulos de Jesus. Então nós, meus irmãos, que os judeus eles passaram a perseguir Jesus pelo fato de ter feito aquele bem, porque não gostavam dele, e tinham ciúmes, inveja e ódio da pessoa do eterno Filho de Deus. Então, frente a essa situação constrangedora, o Senhor Jesus lhes faz um pronunciamento, que é esse enorme discurso que nós acabamos de ver, desse sinal que foi realizado segundo João, e que ainda hoje, esse discurso ele ecoa no coração impenitente, encerrando com uma fantástica afirmação. Esse discurso de Jesus ainda está a ecoar, ainda está a falar às pessoas do século 21. E ele disse: o Pai me enviou. Esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz e nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. Meus irmãos, por quê? Por causa da incapacidade espiritual daquelas pessoas. Eles não queriam ir a Jesus por causa da incapacidade espiritual. Esse homem, como nós observamos, aquele paralítico, estava preso na sua paralisia de se mover, incapaz de fazer qualquer coisa que o ajudasse. E por mais que ele se esforçasse, ele não conseguia para receber os benefícios espirituais no mover das águas, se ali entrasse. Assim como esse homem não tinha condições de receber um benefício material, mesmo concedido por um anjo, que capacidade teria na sua salvação? Nenhuma. Porque a verdade é que ninguém consegue salvar-se. Ninguém se salva. Ninguém tem capacidade de descer as águas do tanque de Betesda da graça de Deus. Ninguém. Nenhum ser humano, desde os nossos primeiros pais até o último ser humano, terá capacidade de descer as águas da graça. Os judeus reprovaram a mensagem do Senhor Jesus pelo fato de estarem mortos nos seus pecados. Os judeus estavam incapazes de entender a mensagem redentora de Jesus. Também o pecador impenitente, meus irmãos. E fala um pecador impenitente dos nossos dias, que ainda hoje rejeita o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é porque está morto e incapacitado diante de Deus. Ele está morto nos seus delitos e pecado. Não se move nenhum capilar, nenhum fio de cabelo se move em nenhum ser humano, por mais entendido que ele seja, por mais sábio que seja, por mais gigante que essa pessoa seja na ciência, na tecnologia, na medicina, nas artes e tudo mais, espiritualmente ele não move nenhum fio de cabelo para tentar conseguir a bênção e a graça da salvação. Então ele não quer ir para Jesus. Não quer ir por quê? Ele não quer ir porque é incapaz disso. Por mais que brilhe a ele a luz da redenção. A luz da redenção está a brilhar sobre o mundo. A luz da redenção está a brilhar sobre todos. Mas o ser humano não quer ir a Jesus porque é incapaz. É incapaz de se mover e de receber bênção e graça. A incapacidade da cura daquele homem de ir até as águas do tanque de Betesda era devido à sua paralisia física. Portanto, mais branda do que a incapacidade do pecador de ir às águas cristalinas da redenção do Senhor Jesus.
se por Deus não for ajudado. Se por Deus não for ajudado. Ninguém salva ninguém. Você não salva sua esposa, nem sua esposa o marido, nem esposa o marido, nem os pais dos filhos, nem os filhos dos pais. Ninguém salva ninguém. Por mais que você ore, por mais lágrimas de sangue que você derrame, por mais sofrimento que você tem diante nas orações, você jamais será capacitado a salvar uma pessoa. Por quê? Porque Jesus mesmo disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer. O Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida, disse Jesus, e continua a dizer Jesus, por causa do quê? Por causa da cegueira espiritual. Se a cegueira espiritual faz com que os homens deixem de ver a beleza, ou melhor, se a cegueira natural faz com que os homens deixem de ver a beleza das coisas criadas, principalmente aquelas mais queridas, como a esposa, o esposo, o pai, a mãe, os filhos, as pessoas que nós amamos. Agora, a cegueira espiritual faz com que deixe de ver as belezas da graça e do amor de Deus manifestada em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Matthew Henry, um pastor galês presbiteriano, lá do século XVI, XVII, ele diz que um coração em trevas impede que a mente funcione de maneira razoável. Um coração em trevas impede que a mente funcione de maneira razoável. E diante disso, note, meus irmãos, vemos a maneira tão estúpida e cega dos fariseus, dos saduceus, dos líderes judaicos, dos anciãos do povo, que ao invés de ver os milagres de Jesus e crer na sua mensagem de redenção, eles se colocam contra ele, movidos, como dissemos, de ciúmes e inveja, bem como testificam todos os evangelistas. É como diz o velho provérbio, de que não existe pior cego do que aquele que não quer ver. Está morto, está cego e não pode ver. E finalmente, meus irmãos, Jesus diz, contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida eterna. Por quê? Por causa da sua falta de vontade espiritual. Falta de vontade espiritual. Paulo diz do ser humano sem Cristo estar morto em seus delitos e em seu pecado. Outrora, diz a igreja de Éfeso, vocês estavam mortos. O que é morto? Morto é morto, né? Morto é morto, não precisa dizer mais nada. Outrora estavam mortos aqui em seus delitos, em seus pecados. E o não querer é, na realidade, uma atitude já deliberada, por isso que está morto. Então, falta de vontade espiritual. Há a intenção, meus irmãos, na mente e no coração de não crer em Jesus, de não receber a sua mensagem salvadora e, consequentemente, a redenção eterna por ele oferecida gratuitamente. Então, essa vontade espiritual que não há no ser humano, então ele não quer saber de Jesus, não quer receber a sua mensagem, não quer crer nele. Por isso, meus irmãos, aquele hino que nós gostamos muito diz, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Eu não sei se todos aqui, quem daqui ainda não tem essa certeza absoluta da redenção eterna da sua alma. Você não tem certeza? Mas aquilo que Deus está dizendo, vem a mim, filho meu, dá-me o teu coração. Ele ainda diz, filho, dá-me o teu coração. É a mensagem do bom pastor. É a mensagem do nosso Redentor. É a mensagem do nosso Salvador, que se dirige a todos indistintamente nesse mundo e chamando aqueles que são trazidos a Ele pelo Pai Celestial.
E se você ainda não tem essa certeza absoluta de que seu nome está escrito no livro da vida, que é uma coisa só sua e do Espírito Santo de Deus, é que aquele hino diz: meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje estou aqui, alegre, pregando a palavra de Deus, mas não sei se eu vou estar no céu amanhã. Não sei, sim, eu tenho certeza. Eu sei que tu vai estar direto no céu amanhã, né? Eu digo assim, eu não sei se eu estarei aqui com você. Por isso que nós temos que ter essa certeza absoluta da graça, do amor e do poder de Deus. Jesus continua a agir na humanidade. Jesus continua a agir no coração da humanidade. E no agir na humanidade, no coração da humanidade, ele manifesta todo o seu poder, salvando, redimindo e preparando a todos para um dia estarem com ele lá no céu. Matthew Henry, ele escreveu que a pessoa não se condena pela falta de luz, mas pela falta de vontade. Não se condena pela falta de luz, mas pela falta de vontade. Portanto, lembrando essas palavras de Jesus, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida eterna. Que todos nós aqui dessa noite já tenhamos um dia ido até a presença de Jesus e tido a certeza absoluta da salvação, da redenção da nossa alma para o dia nós nos encontrarmos com Ele no céu, que é a pátria do cristão. Deus os abençoe. Amém.